Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Seja um Data Scientist. Eu sou o Meigron e esse vídeo é o nosso TD, nosso troca de dados. Perguntas feitas por vocês, respondidas por mim com a maior clareza possível para que você tenha realmente a transparência sobre como funciona a área de dados. E se você quiser que a sua pergunta seja respondida aqui no TD, basta escrevê-la aqui nos comentários desse vídeo, porque no próximo vídeo eu vou reunir todas as perguntas aqui dos comentários e também lá do Instagram para responder aqui para você. E já lembrando, se você não me segue no Instagram, só procurar o @Meigron lá, que eu falo diariamente sobre a ciência de dados. Além disso, só confere se você está inscrito realmente nesse canal e está com as notificações ativadas para você receber a mensagem do YouTube sempre quando eu postar vídeo novo aqui no canal de um tema que com certeza vai te ajudar. Certo? Dito isso, então, vamos para o nosso TD número 3. Bom, as perguntas do TD número 3 são as seguintes. Primeira pergunta é a pergunta do Fernando. O Fernando perguntou assim: Meigron, você acha bom começar no mundo dos dados pelo Power BI? Bom, Fernando, a resposta para essa pergunta é sim. Power BI ela é simplesmente uma ferramenta para construir visualizações em cima de bases de dados. Então, eu vou entregar para você uma base de dados, que é uma planilha com linhas e colunas, e você pode desenhar alguns gráficos em cima dessa planilha usando o Power BI. Seria quase que uma evolução da parte gráfica do Excel, digamos assim. Porque o Power BI tem alguns outros recursos, as visualizações são mais bonitas, você consegue estruturar algumas coisas. Então, para você começar no mundo dos dados, assim, através da visualização, eu acho que é uma coisa legal, porque é visual, você consegue ver a criação dos seus gráficos, né? Mas não é uma coisa que você vá fazer o tempo inteiro, a não ser que você seja um analista de BI ou um analista de dados, onde você vai criar realmente análises e a parte visual, né, a visualização dessas análises vai fazer você conseguir comunicar os seus achados, os seus encontrados nos dados mais facilmente. Então é uma ótima porta de entrada para você sentir mesmo como que é a área dos dados, mas eu sinceramente começaria com programação voltada para análise de dados, tá? Porque a programação, ela te ajuda em muitos outros aspectos, ela te ajuda no pensamento crítico, ela te ajuda na construção de ideias no pensamento lógico, ela te ajuda a raciocinar para poder encontrar os erros mais rápido, ela te ajuda a ter um método mesmo para isolar os problemas que estão acontecendo e resolver, e te ajuda também a começar a analisar dados, né, em grandes volumes para você extrair insights. Então, eu particularmente começaria com programação voltada para análise de dados, tá? Programação usando o Python também. Então, eu acho que é um ótimo começo. Power BI também é bom, mas eu começaria com programação, tá bom? A próxima pergunta aqui é a pergunta do João. O João perguntou assim: Meigron, fazer todos os projetos em inglês pode atrapalhar no recrutamento no Brasil? E a resposta do João é não. Você fazer todos os seus projetos em inglês não atrapalha em nem um pouco o seu recrutamento aqui no Brasil, por basicamente dois motivos, tá? O primeiro motivo é que os recrutadores, eles sabem inglês. Então, hoje, para você trabalhar numa empresa, você precisa minimamente dominar o inglês. Você não precisa saber falar fluentemente ou ouvir as pessoas conversando em inglês, mas você tem que saber ler as coisas que te chegam até você em inglês, certo? E, obviamente, os recrutadores, eles sabem disso. Então, os seus projetos de portfólio que estão escritos em inglês, eles vão conseguir ler tranquilamente. Agora, o outro ponto é que o seu portfólio de projetos, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a descrição do problema de negócio, a descrição do passo a passo que você usou para resolver o problema, a descrição da conversão em performance do algoritmo para resultado financeiro, conclusões e próximos passos. Essas coisas, elas podem ser escritas em inglês, né? Não tem problema nenhum. Essa é uma parte do seu projeto, dos seus projetos de portfólio. A outra parte é o código em si. E aí os códigos, eles precisam ser escritos em inglês. O nome das variáveis, os comentários, os comandos, tudo isso é em inglês, porque o inglês é a língua universal da programação, né? Todos os códigos escritos em inglês, né? Por causa que a própria linguagem tem os comandos em inglês. Além disso, os programadores do mundo todo compartilham conhecimento através dos códigos, através de bibliotecas. Então é legal você deixar os seus códigos, os seus comandos, as suas variáveis em inglês, porque você conversa com toda a comunidade de programação, digamos assim, né? Então, no seu portfólio de projetos, a parte de programação, que são os códigos mesmo, deixa tudo em inglês. A parte da descrição do problema, você pode deixar em inglês também, tá? Não tem problema nenhum. A grande vantagem de fazer tudo em inglês é que você já treina o inglês, primeiramente. E segundo, é que se você tem pretensões futuras de trabalhar aqui do Brasil para uma empresa no exterior, ou até mesmo mudar para o exterior e trabalhar numa empresa lá, um portfólio de projetos em inglês já vai reduzir o seu retrabalho. Você não vai precisar passar do português para o inglês quando você se candidatar para vagas do exterior, porque já está tudo em inglês, né? Então, economiza um pouco de trabalho seu no futuro. Então, vale a pena deixar
tudo em inglês, tá bom? Próxima pergunta aqui. Próxima pergunta é do Kleber. Kleber perguntou assim: Megron, quero migrar de carreira e trabalhar como DS na minha cidade. É possível? Kleber, é super possível, tá? Eu acho que existem duas respostas para sua pergunta. A primeira é: você pode trabalhar na sua cidade para empresas da sua cidade. Então, se você trabalha numa empresa que tem pequenas, médias ou grandes empresas que estão interessadas em usar dados para poder alavancar os seus negócios, você pode vender o seu trabalho, por exemplo, como cientista de dados. Ou ainda, se essas empresas têm um time de cientistas de dados, você pode se juntar a esse time e ajudar a entregar mais valor para a empresa, tá? Então, essa é uma possibilidade. Você pode trabalhar como cientista de dados na sua cidade, nas empresas que tem na sua região, certo? Se tiver um interesse deles, obviamente, em usar dados para alavancar os negócios. Um outro ponto é: você pode trabalhar da sua cidade para empresas que estão localizadas nas capitais. Então, por exemplo, a grande parte dos meus alunos que se empregaram, eles moram em cidades do interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, interior do Nordeste, e trabalham para empresas em São Paulo. Eles trabalham num formato de trabalho chamado teletrabalho, ou trabalho remoto, ou home office, né? Então, essas pessoas são contratadas como home office, elas se mantêm morando no interior, onde o custo é mais baixo, e trabalham para empresas nas capitais que tem um pagamento de salário maior. Então, isso é completamente normal. Isso, na verdade, é o que mais acontece hoje na ciência de dados, e com certeza vai acontecer com você também se você se preparar bem e entrar no mercado. Muito provavelmente as oportunidades que aparecerão para você serão para trabalhar home office. Agora tem aparecido algumas oportunidades híbridas também. Então, a cada uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, você vai para a sede da sua empresa em grandes cidades, obviamente tudo pago pela empresa, para conhecer o seu time, né, para ir se enturmar com as outras pessoas e assim por diante. Eu tenho um aluno que ele é de Manaus. Ele está trabalhando para uma empresa ele trabalha para o iFood, que fica em São Paulo. Então, ele viaja, eu acho que uma vez a cada trimestre, lá de Manaus para São Paulo, para encontrar o time dele, para participar de eventos da empresa, para participar de reuniões que a gente chama de team building, né? Que são reuniões onde reúne todo o time para se entrosar mais, para conhecer as pessoas e assim por diante. Então, a cada 3 meses, ele viaja lá de Manaus para São Paulo para estar com o time dele que ele vê todos os dias de maneira remota, tá bom? Então, tranquilamente, você pode trabalhar de onde você quiser, na verdade, através da ciência de dados. Certo? Vamos para mais uma pergunta aqui. Pergunta da Renata. Renata perguntou assim: Megron, eu consigo começar do zero na ciência de dados? Bom, essa aqui é uma pergunta curiosa, né? Porque todo mundo começa do zero, certo? Não existe nada que você comece do 1. Então, o zero, ele é obrigatório, né? Você passa pelo zero. Todo mundo começa do zero, eu comecei do zero, você começa do zero, todo mundo começou do zero em algum momento, certo? E qual que é o zero que eu considero como professor, né? Como cientista de dados? O zero é quando você não sabe absolutamente nada. Pensa assim, Megron, eu já ouvi falar de programação, mas eu nunca escrevi um código na vida. Eu nem sei qual é a definição de código. Eu nem sei qual a definição de comando, eu nem sei qual ferramenta eu uso, como que isso se parece, eu não tenho a mínima ideia de como a programação funciona. Bem como estatística, né? Eu sei calcular uma média ali, porque a média é mais comum, né? A gente fala diariamente sobre isso, mas eu não sei o que é mediana. O que é mediana? Desvio padrão, essas coisas eu não conheço, né? Eu nunca ouvi falar sobre isso, eu não sei como calcula isso. Isso para mim é o zero. É você não ter ideia de nada relacionado à área da ciência de dados, tanto programação, quanto estatística, quanto machine learning e assim por diante. Isso para mim é o zero. E, curiosamente, todo mundo começou assim, certo? Ninguém nasceu sabendo estatística, programação, nem nada. Em algum momento da nossa vida, a gente começou do zero, né? Às vezes eu acredito que muitas pessoas acham assim, fazem programação, né? Por exemplo, na graduação de ciência da computação, e aí vão começar a ciência de dados, e aí consideram que não começam do zero, porque já sabe programação, certo? Mas essa pessoa, para aprender programação, ela também começou do zero. Então, todo mundo tem um zero e você também é capaz de aprender do zero, porque todo mundo, mais uma vez, começa do zero, tá? Se você quer entender um pouco melhor como que é esse começo do zero, eu vou deixar aqui embaixo o link do DSX, que é o Data Science Experience, que é um curso gratuito da comunidade DS que eu sempre recomendo aqui para vocês, né? Lá eu ensino programação para pessoas que não sabem nada de programação com foco em análise de dados. Então lá você vai ter uma primeira experiência com relação à ciência de dados, como é que vai ser o seu trabalho no dia a dia, como é que é as perguntas que você vai resolver, como é que você vai usar a programação para análise. Eu deixo, né, esse curso como uma experiência mesmo, para você até ter certeza se isso é para você ou não. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, é só você se cadastrar lá para ter acesso ao DSX, que vai ser muito legal. Acho que independente da sua escolha futura, se vai ser mudar de carreira para ciência de dados ou não, vale a pena fazer. É uma habilidade nova que você aprende, né? A programação ela traz muito mais benefícios
benefícios do que simplesmente escrever um código. Você vai melhorar a tua capacidade analítica, você vai melhorar o teu raciocínio lógico, você vai aprender a resolver problemas, né? Como isolar o problema para resolver aquele problema, você vai aprender como usar dados, como usar Python para analisar dados. Então tem muitos outros benefícios que você pode aplicar em qualquer carreira. Então vou deixar o link aqui embaixo, você se inscreve para você aprender uma habilidade nova, certo? Tem mais uma última pergunta aqui, pergunta do Alexandre. O Alexandre perguntou assim: Meigron, qual é o básico que todo DS precisa saber? Ale, em termos práticos, o que todo DS precisa saber? Coletar dados de um banco de dados, limpar esses dados, analisar esses dados, extrair insights, preparar esses dados para um algoritmo ser treinado, treinar esse algoritmo, medir a performance desse algoritmo, pegar esse valor, converter em valor financeiro e montar um storytelling, uma apresentaçãozinha ou um texto explicando o que é isso. Esse é o básico. Esse é o que todo cientista de dados deve saber. Lembrando que esse caminho, ele tem vários níveis. Então, extrair os dados, limpar os dados, né? Usar a estatística para poder extrair insights desses dados, treinar algoritmos e depois fazer um storytelling, existem vários níveis. Eu posso fazer isso muito simples, através, por exemplo, de uma média no meu Excel, ou eu posso fazer isso usando algoritmos sofisticadíssimos. Então, a ideia é que o processo ele é o mesmo. Dependendo do seu nível, você vai fazer ele tão sofisticado quanto você quiser. Então, o básico, que é o que todo mundo precisa saber, é extrair dados usando uma linguagem chamada SQL, pegar esses dados do banco de dados, analisar esses dados usando o Python, e quando eu falo analisar, limpar os dados, garantir que esses dados têm consistência, manter a qualidade dos dados. Depois vai usar a estatística, algumas ferramentas básicas da estatística para conseguir extrair insights desses dados. Depois usar o conceito ali de machine learning para treinar os algoritmos em cima desses dados, metrificar esse algoritmo para saber se ele está bom ou se está ruim e conseguir contar essa historinha que eu disse para você para outras pessoas. Fala, olha, eu coletei o dado assim, eu encontrei essas impurezas nos dados, eu limpei esses dados, eu treinei o algoritmo. Esse algoritmo está tendo uma performance assim. Além disso, eu extraí alguns insights. Eu utilizei aqui média, mediana, desvio padrão e consegui extrair alguns insights aqui para as pessoas tomarem decisões do negócio. Então, esse é o básico que todo cientista de dados precisa saber, inclusive os júniors. Quando você vai entrar no mercado como júnior, você precisa saber fazer tudo isso de ponta a ponta, tá? E depois, dentro do seu trabalho, conforme os projetos eles vão aparecendo, você vai melhorando esse processo. Ou seja, você vai aprendendo novas habilidades em cada uma dessas etapas. Você vai aprendendo mais sobre banco de dados, mais sobre como extrair dados de SQL, de SQL, de NoSQL. Depois você vai aprendendo mais técnicas de programação para poder limpar melhor os dados, detectar outliers, remover dados duplicados ou substituir dados faltantes. Depois você aprende a como gerar insights, a como usar mais ferramentas da estatística para melhorar os seus insights. Depois você aprende mais algoritmos de machine learning para treinar e realmente encontrar previsões, classificações. Você vai aprender mais métricas de performance de acordo com o problema que você está resolvendo e cada vez mais você vai melhorar a sua comunicação, porque você está sempre apresentando seus resultados ou escrevendo isso. Então tudo isso é um processo, né, onde você vai melhorando essas partes dessas peças do seu processo, quanto maior for o seu nível, né? Quanto mais você for caminhando dentro da profissão. Então o básico é isso: coletar dados, limpar os dados, extrair insights, treinar algoritmos e apresentar os resultados para outras pessoas. Bom, então esse foi o nosso TD. Se chegou até aqui, se inscreve no canal, não se esquece, deixa seu like para saber se funciona e até o próximo vídeo. Até lá!